Estou escrevendo isso porque minha família não fala mais sobre o assunto. Sou o único que parece não conseguir esquecer. Cresci nos arredores de um vilarejo. Uma pequena cidade no sul da Bahia, com uma população de cerca de 5.000 habitantes. Minha comunidade mais imediata era uma estrada de terra isolada, onde moravam menos de 20 famílias. Eu não me importava em ser tão isolado. Cresci no conforto de campos amplos e vizinhos próximos, como só as pessoas do campo conhecem. Éramos uma comunidade mórmon, muito centrada na igreja e na comunidade. Todas as jovens, eu incluída, faziam parte do grupo de moças, e todos os rapazes eram membros do grupo local de escoteiros, que também funcionava como grupo da igreja em nossa região. Tínhamos festas de 4 de julho no parque local e nadávamos no reservatório próximo. Era uma comunidade tranquila e boa. Minha casa, uma fazenda de 92 anos construída pelo meu tataravô, ficava em um pequeno morro, cercada por um amplo campo de grama de um lado e uma estrada de terra sinuosa do outro. Do outro lado da estrada estavam as margens do riacho. O sul da Bahia é caracterizado por um clima desértico, então não cresce muita coisa fora dos campos irrigados, além de arbustos de sálvia e espinhos. As margens do riacho eram uma exceção. O riacho alimentava o crescimento de uma densa confusão de arbustos de salgueiro. No final do outono, costumávamos descer até as margens e colher o algodão branco e macio, sementes para decorar a cerca do nosso caminho. Sendo tão isolados, não era incomum que animais descessem das montanhas. Tínhamos uma fêmea de alce que trazia seu filhote e vivia em nosso pomar todo o inverno, e ocasionalmente até mesmo um leão não era inédito. No verão em que completei 8 anos, lembro-me porque foi o mesmo ano do meu batismo, um leão da montanha menor foi avistado várias vezes em nossa área. Não estávamos preocupados, os grandes felinos mantinham distância das fazendas e geralmente se moviam quando a área não oferecia comida suficiente. No mesmo verão, meu vizinho, Piton, estava trabalhando em seu projeto de escoteiro Águia. Ele adorava a National Geographic e achava que seria bem legal tentar montar uma matéria para a revista sobre nossas pequenas margens do riacho. O jovem leão que estava na nossa área na mesma época o deixou especialmente animado. Ele decidiu que queria tentar tirar fotos do leão e enviou um e-mail para a equipe da National Geographic pedindo conselhos. Eles recomendaram montar uma câmera automática que tirasse fotos a cada poucos segundos em uma área que o leão costumava visitar. Também recomendaram colocar algum tipo de isca para que o leão fosse mais propenso a passar por ali. Ninguém nas margens do riacho gostou da ideia. Sem usar isca viva ou presa, então tivemos uma ideia diferente. Decidimos configurar uma gravação de áudio de um coelho morrendo e reproduzi-la em loop através de um conjunto de alto-falantes escondidos nos salgueiros. Lembro-me quando todos estavam nas margens testando os alto-falantes e ouvi o barulho pela primeira vez. O som de um coelho morrendo é horrível, foi descrito como sendo quase idêntico ao som de uma criança gritando. Se você nunca ouviu, há muitas gravações disponíveis online, vale a pena ouvir. A câmera foi configurada, os alto-falantes foram instalados. Tudo estava perfeito. Tom explicou que permitiria que a câmera e a gravação funcionassem ininterruptamente por uma semana e depois iria verificar. Isso daria tempo para nosso cheiro se dissipar das margens e encorajar o leão a se aproximar. No início, eu estava preocupado com o barulho, era um barulho verdadeiramente horrível, e nossa casa era mais próxima do ponto de ajuste nas margens. Meu pai me garantiu que o barulho não chegaria até nossa casa, e fiquei aliviado quando chegamos em casa naquela noite e ele estava correto. As margens estavam longe o suficiente para que eu não pudesse ouvir nada. Lembro-me de Tom no dia seguinte na igreja, ele estava inquieto e animado para verificar o equipamento, mas ele teve que esperar uma semana. O que todo mundo ficava lembrando. Ele não podia arriscar descer cedo demais e assustar o leão de vez. Naquela noite, acordei com um barulho horrível. Sentei-me reto na cama com os olhos arregalados na escuridão, as mãos tão apertadas que os palmares marcas dos meus dedos nas unhas por horas depois. Eu reconheci aquele barulho. Era a gravação do coelho. Parecia fraco e distante.
Como se realmente pudesse estar vindo das margens, mas isso era impossível porque a gravação estava sendo reproduzida a noite toda no dia anterior. E eu não tinha ouvido nada. Não dormi naquela noite. Estava com muito medo de sair da cama e acordar meus pais. A gravação tocava repetidamente. Eu tinha a sequência memorizada. Pela manhã, entrei na cozinha para o café da manhã. Minha mãe e meu pai estavam sentados à mesa da cozinha. Eles também tinham olheiras. Não fui o único que ouviu. Minha mãe estava convencida de que o equipamento devia estar quebrado. Ela queria ir até as margens para verificar. Mas meu pai recusou. Ele era um homem gentil e não queria causar drama desnecessário. Ele estava certo de que havia ventado forte na noite anterior. E o vento estava levando o barulho mais longe do que o normal. Ele nos disse para ouvir. O fizemos. Ele estava certo, não conseguíamos mais ouvir. Esquecemos e seguimos com nossas atividades diárias. Na próxima noite, aconteceu novamente. Fiquei acordado na cama com as costas na parede. O grito estava ainda mais alto do que antes, mas dessa vez algo estava diferente. Era mais grave do que eu me lembrava, e partes da gravação estavam mais lentas, como se estivessem distorcidas em alguns lugares. Às vezes, o loop não se repetia naturalmente e começava em um lugar aleatório no meio. Minha mãe não mencionou nada na mesa do café da manhã, mas tanto ela quanto meu pai pareciam tensos. Na terceira noite, reuni coragem para ficar ao lado da janela do meu quarto e olhar para o quintal. Fiquei parado, com as mãos tremendo, não importava o quanto eu as apertasse. Continua. Deixe nos comentários para a segunda parte, aproveite e se inscreva para estar ajudando o canal a estar trazendo mais vídeo. Continua. Deixe nos comentários para a segunda parte, aproveite.